Boa noite a todos. Sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso Centro Espírita de João Ernesto. É um prazer receber vocês na nossa casa para o nosso estudo da noite, no qual eu vou estar encarregado de trazer a mensagem. E antes de iniciarmos as nossas preces, a gente gostaria de lembrar sempre, pedir para verificarem os aparelhos celulares, se estão no mudo, modo avião ou desligado. E também pedir, evitar-se o máximo a conversa paralela, para não gerar ruído que possa desconcentrar os companheiros que estão ao lado. Então a gente sempre pede a cooperação de todos, para que possamos ter um bom estudo. Vamos orar. Deus, Pai de infinita misericórdia, Deus de amor, de justiça, estamos reunidos novamente aqui no Centro Espírita de João Ernesto para participarmos de mais um estudo nesta noite de hoje. Aproveitamos nesta hora para agradecer pela força, agradecer pelo ânimo que nos foi concedido a cada um de nós para superarmos as dificuldades, os obstáculos que surgem em nossa vida, no nosso dia a dia, que tentam nos impedir, mas que, com a graça de Deus, foi superado e aqui estamos reunidos nessa noite. Rogar aos benfeitores espirituais que eles possam amparar cada um de nós, que possa abrir a mente, abrir o coração, para que a mensagem do Mestre sobre a ótica da doutrina espírita possa penetrar, possa fazer sentido, possa tocar os nossos sentimentos. Rogo também ao meu guia espiritual neste momento, que ele possa me auxiliar neste trabalho, que o estudo possa transcorrer em clima fraterno de muita paz. E assim, com a permissão do Pai, com a permissão do Mestre Jesus e dos benfeitores espirituais, vamos dar por iniciado o estudo da noite de hoje, que assim seja. Muito bem. Então, bom, companheiros, então o tema da noite: destino ou escolha, quem decide sua vida? Essa mensagem foi uma sugestão, do nosso companheiro Alessandro, e essa mensagem tem por título Diante do Destino. É uma mensagem de Emmanuel, da obra Linha 200. E o que vai ser trabalhado aqui? O que Emmanuel traz para nós nesta mensagem, da qual nós vamos tentar aprofundar nesta noite de hoje? Ele vem falar da relação entre o que fomos e o que seremos, passado e futuro. E, consequentemente, no meio está o presente. Então, alguns vamos ver que está no meio dessas duas fases. Então, ele começa a sua mensagem dizendo o seguinte: todos nós, quando encarnados na Terra, estamos inelutavelmente enlaçados a certas obrigações entre o passado e o porvir. Então, primeiramente, Emmanuel já nos chama a atenção do seguinte: não estamos aqui por acaso. Não estamos aqui reencarnados a passeio, a lazer. Estamos aqui, enlaçados, ou seja, envolvidos, porque tenham certeza que todos nós temos
algum envolvimento, alguma conexão, né? Mais profunda ou menos profunda, mas toda pessoa, todo aquele que a gente interage em algum momento da vida, são pessoas pelas quais a gente tem alguma obrigação, né? Que a gente tem algum afeto, ou até mesmo algum desafeto. Então a gente vê que já traz de cara que nós estamos presos, estamos juntos aqui, né? Enlaçados, envolvidos. Porque às vezes passa pela nossa cabeça que o que eu faço da minha vida só interessa a mim e mais ninguém, né? Qualquer coisa que eu faça, ela prejudica a mim só. Os outros não têm nada a ver com isso. Só que nós estamos vivendo em sociedade. Nós estamos inseridos no meio familiar. Então, aquilo que eu faço não afeta somente a mim, porque eu não estou sozinho. Eu estou sempre rodeado de pessoas. Ou seja, estou sempre influenciando e sendo influenciado. Fazendo essa permuta, essa troca, né, de experiências com todos aqueles que estão ao meu redor. Isso nos chama atenção para as nossas responsabilidades. E percebemos também, na convivência, no dia a dia, que existem certas situações que nos acontecem, nos acometem, e como a gente sempre fala isso aqui nos estudos, a doutrina sempre traz, que às vezes ainda perguntamos por que conosco, né? Por que comigo está acontecendo isso? Nós sabemos que Deus é justo, Ele é bom, então temos que entender que nada acontece à toa. Não é assim? E a gente tem uma sensação de estar preso a situações que aparentemente não fomos nós que escolhemos. Situações surgem que nós não optamos por ela, mas acontecem. Nos envolvemos com pessoas, né, no círculo pessoal, entramos em círculos pessoais, é assim? Que normalmente não entraríamos, que a gente às vezes pediu para estar ali, mas acaba sendo atraídos, né, sendo levados até esses ambientes. E por que isso? Ele continua na mensagem: por isso mesmo, o presente figurar-se-nos-á por estação proveitosa à execução daquele ou desse dever, condizente com as necessidades que nos caracterizam na marcha evolutiva, quando não se refere à nossa regeneração pura e simples. Então ele fala aqui do quê? Da lei do progresso, né? Do nosso compromisso de estar o quê? Sempre evoluindo, sempre melhorando. E é o objetivo de estarmos aqui. Sermos melhores, adquirir virtudes, né? Eliminar vícios e assim ser pessoas melhores. E é no convívio, né? É nas lutas do dia a dia que a gente vai aprendendo. E também sabemos que existem as nossas expiações. Nós não estamos aqui só provando, estamos expiando também. Porque temos débitos, somos devedores e também somos credores. Assim, nós já fizemos algo às pessoas e também já sofremos algo. Porque a vida é dinâmica, né? Vai e volta, lei de ação e reação. Essa permuta é constante. Mas tem um propósito de evolução. E as situações a gente aprende na doutrina, eu até já fiz um estudo, tem uns tempo atrás, há pouco tempo, a respeito disso, né? Que a gente acaba, coincidentemente, acaba sempre voltando nisso, né? Porque são bases, são importantes para o nosso entendimento, para a doutrina, para a nossa vida. A questão das causas anteriores e as causas atuais. Sempre ouvimos isso, todas as mensagens acabam sempre tocando nesse assunto, porque é importante. Porque é o que dá sentido para situações da nossa vida que aparentemente não tem explicação. Situações que aparentemente não escolhemos agora. Se não escolhemos agora, essa escolha foi feita
anteriormente. Se estamos colhendo agora é porque plantamos no passado. Então aqui é um momento, a estação proveitosa, aonde nós vamos conseguir o quê? Quitar esses débitos, pagar as nossas dívidas. Não é bom pagar dívida? Quem deve fica sempre com a consciência pesada, Estou devendo ciclano, estou devendo Beltrano, tenho que pagar. Não é assim? Se eu não pagar, passado o vencimento, o que acontece? Juros, multa, e vai virando uma bola de neve. Não, tu tem que pagar. Sim? E quando a gente paga, menos uma conta, menos um problema para a minha vida, já resolvi. Então esse momento aqui é o momento onde a gente vai pagar essas dívidas. E aonde nós vamos provar, demonstrar que realmente estamos evoluindo, estamos sendo melhores. E tudo que nós passamos aqui, talvez a gente não se lembre. Talvez não, normalmente a gente não se lembra, porque nós sabemos que tem um véu do esquecimento. A gente tem tipo um bloqueio nas nossas lembranças quando encarnamos, que é uma situação, que é uma coisa providencial, necessária, que na doutrina fala, a gente tem um estudo mais aprofundado para essa vertente, que é essencial para a gente poder ter essa convivência aqui. O véu do esquecimento ele é essencial. Mas nós não lembramos, mas o ato, o que fizemos no passado, ele está arquivado no nosso perispírito. Está no fundo da nossa consciência. Então eu não sei exatamente o que eu fiz, mas eu sinto que eu fiz algo. Aquela sensação, de que algo não está certo. Não é assim? Eu não lembro, mas eu sinto isso, porque a minha consciência está me cobrando, ela está me lembrando. E vai mandar avisos para mim em todos os momentos. Em todas as situações, a consciência vai nos avisar, vai tentar nos recordar sobre o que devemos fazer, como devemos proceder diante do surgimento de situações muitas vezes inesperadas, não programadas, à nossa vista, que nos pega de surpresa, não é assim? Mas já foram planejadas no passado, ou em existências anteriores, ou no plano espiritual. Emmanuel continua dizendo: temos assim não somente os prisioneiros do cárcere que cumprem no mundo determinadas sentenças exaradas pela justiça terrestre, mas também os prisioneiros das profissões e dos institutos domésticos, das teias da consanguinidade e das representações de caráter público, tanto quanto aqueles que se demoram nas grades do obstáculo e do infortúnio, da enfermidade e da frustração. E o que ele traz é uma verdade. Nós estamos sempre com a sensação de que estamos sendo restringidos, estamos presos a obrigações familiares, todos temos, todo mundo constitui família, tem uma obrigação familiar, não é assim? Nós temos responsabilidade com aquela família, estamos presos a obrigações nas nossas profissões. Muitas vezes as pessoas trabalham em profissões que às vezes ela não gostaria de estar ali, que não é o que ela queria, mas ela não pode abandonar o emprego também e ficar sem fazer nada. Então ela acaba trabalhando em ambientes que às vezes para ela não é o que ela almejava, mas ela precisa de sustento, porque ela tem obrigações em casa. Então ela se sente o quê? Oprimida, presas, A gente se sente preso em situações na vida, das quais muitas vezes a gente não consegue sair fora. Assim? E esse tipo de pressão muitas vezes sufocam as pessoas. E aí a gente cria o quê? As válvulas de escape. Cada um vai tentar tirar a pressão, aliviar a pressão de um jeito. Vai buscar formas de aliviar esse estresse, de tentar aliviar essas obrigações. E assim? Então são grades invisíveis que estão ao nosso redor. Porque não é ninguém que está nos prendendo a família. Ninguém nos acorrentou lá. Nós entramos numa família, constituímos a nossa, e viemos de famílias também, nascemos em lares, que a gente não escolhe o lar que a gente nasce, aparentemente. Você nasceu ali, você está preso ao laço familiar. Pai vai ser sempre pai, mãe vai ser sempre mãe, irmão vai ser sempre irmão. Não vai mudar isso.
durante sua existência. Ou seja, por mais que você tente se afastar desse ambiente, você está preso pelo laço da consanguinidade, preso pelas responsabilidades familiares. Então são grades invisíveis, né? Mas o que é interessante para nós é que essas prisões, assim como ele traz o exemplo aqui das prisões, celas realmente, com grade, com muros, fechadas, né? Prisioneiros realmente, estão ali para poder pagar alguma dívida, sua dívida com a sociedade, devido aos atos ilegais que eles cometeram, né? Eles estão ali para pagar a dívida. E eles vão ficar ali pagando essa dívida, cumprindo a sua pena, a sua sentença, até, né, que ela seja cumprida e que eles melhorem, e que eles aprendam com isso. Porque, na teoria, a ideia da prisão, se reter a pessoa, tirar da sociedade e prender ela, é para evitar que ela faça mais mal e também para que ela possa, digamos, refletir nesses anos de cadeia sobre o procedimento dela, sobre o comportamento dela e assim buscar a se reformar, né? Então a ideia da prisão é essa. E é o mesmo sentido para nós. Nós estamos presos a circunstâncias. Por quê? Porque cometemos certas faltas. Não existe o acaso. Nós sabemos disso. A doutrina está sempre falando isso. E tem que ficar falando mesmo por quê? Porque a gente tem que entender isso. Não somos vítimas, somos causadores. Nós buscamos esse tipo de prisão. Em algum motivo, por causa de escolhas, de atitudes nossas. Certo? E nós temos que ficar ali. E enquanto você não cumprir sua obrigação nessa grade, né, atrás dessas grades invisíveis, você não vai conseguir sair dali. Então, exemplo, familiar, que é um exemplo muito bom, muito comum, né? Porque todos temos famílias. Então é fácil da gente entender. Não é assim? Você vem numa família ali, você vai estar convivendo com pais, pai, mãe, irmãos, tios, assim, primos, sobrinhos, todo mundo conectado ali, envolvido. Correto? E você está preso a eles durante a sua existência toda. Enquanto você não aprender a amar essas pessoas, esses espíritos, esses irmãos que estão com você ali, você vai continuar vindo existência após existência, juntos, até que você aprenda a amar. Se algum membro ali resolve aprender a amar antes de você, ele passa e vai para outra colônia. Mas você vai continuar tendo que cumprir obrigações, né, de outras formas. Então, você está sempre preso em situações. O trabalho da gente, às vezes, a gente não é direcionado para um trabalho à toa. A gente não é colocado em certas profissões por acaso que a gente toma certas decisões. Nós estamos aonde devemos estar. Eu estou na profissão que eu deveria estar. E a gente vê a gente preso nessas profissões, a gente quer fazer o quê? Você não quer desempenhar um bom papel. Aí normalmente a gente se revolta. Você quer sair dali. Aí você tenta buscar algo diferente. Mas você percebe que você tenta e nunca que consegue se libertar Você não consegue sair daquele serviço, né? Se não fosse uma obrigação, as nossas tentativas, quando a gente tentasse sair, a gente ia conseguir mudar. Você ia conseguir achar a opção, né? Trocar, né? Mas você está ali porque você precisa estar ali. Então, em vez de se revoltar, você tem que buscar fazer o seu melhor. Entende? Talvez temos que fazer uma ressalva aqui, colocar uma pontuação aqui, porque dá a impressão assim, por mais que meu serviço seja ruim, eu tenho que manter esse serviço até o fim da minha vida. Não está falando isso. Aonde você estiver, você tem que ser um bom profissional. Não importa a profissão que você esteja, vocês têm que executar bem a sua profissão. Executando bem a sua profissão, exercendo ela bem, você cumpre, paga a sua dívida e vai surgir oportunidades de coisas melhores depois, de você trabalhar em outras áreas futuramente.
Agora, se você fica revoltado, se você faz mal ao seu serviço, põe a birra, fica insistindo para não querer, né, executar esse trabalho, começa a atrapalhar, a prejudicar o ambiente ali onde está inserido, você vai continuar preso naquele lugar até você resolver essa situação. Então essa pressão que nós sentimos, essas prisões, né, essas grades invisíveis, elas nos sufocam se a gente não souber lidar com elas, e aí a gente vai buscar o quê? A fuga. Fuga nos vícios ou fuga através do suicídio. Né? E na obra Memória do Suicida a gente vê que lá fica muito claro que a fuga pelo suicídio não resolve, só complica mais. Você está complicando uma situação que já estava complicada. Você está agravando uma ferida, está abrindo a ferida, né, e piorando a situação. Então não é a solução, a fuga não é uma opção para nós. Então nós temos o quê? Que lutar, temos que insistir. Então a gente vê que as situações são programadas, mas também, tecnicamente, né, são escolhidas. Nós escolhemos em algum momento. Não é assim? Isso vai ficar mais claro para nós mais para frente. Essa questão do destino e da escolha, como é que separa as duas coisas? Emmanuel diz: todos, porém, nessas circunstâncias, desfrutamos do direito de decidir. Opa! Então eu tenho escolhas? Não é assim? Então já fala aqui que é o quê? Eu não estou preso a um destino inquebrável e imutável para a vida toda. Eu posso sair fora desse destino, né? Porque eu também tenho escolhas. Da mesma forma que eu escolhi no passado estar aqui, que gerou esse destino, porque o destino é uma consequência do meu ato passado, eu também tenho escolhas, né? Eu vou decidir as situações aqui, como é que eu vou agir diante delas, a minha postura, o meu posicionamento. E é aí que é a chave do negócio, né? A questão é como a gente lida com essas escolhas. Como nós escolhemos, né? Como a gente lida com a nossa programação? Porque está programado. Mas nós também temos como alterar essa programação, modificar, tomar caminhos diferentes, se quisermos. Não é assim? Nós temos o poder, porque existe uma coisinha chamada livre-arbítrio. Por mais que, então, que pareça que nós estamos presos em situações, nós continuamos tendo o poder de sair fora dela, de resolver elas. Olha que interessante. Então, às vezes a gente se sente oprimido, se sente pressionados, mas é uma questão mais mental nossa, psicológica. Quando eu entendo, não, eu tenho o poder de mudar minha vida, eu tenho escolhas, eu posso escolher. Entende? Quando a gente tem essa visão, a gente põe isso na cabeça da gente, nós ficamos mais fortes. Ganhamos um poder, né, começamos a ter forças que nós não tínhamos antes. E é essa a ideia, mudar esse pensamento. Né? Porque o destino, aonde entra o destino nisso? O que é o destino? O destino falou onde eu vou nascer, país, cidade, família. É assim? Foi decidido para mim. Isso aí é o destino, está programado. Foi traçado situações que eu deveria passar, situações que vão surgir na minha vida porque eu preciso delas, programadas. Né? Tem situações durante o percurso da minha existência que eu vou ter que enfrentar. E diante dessa programação, eu vou ter escolhas, porque sempre há escolhas, sempre há opções. Né? Então o destino é essa programação, essa planta que nós temos, esse projeto. Mas não é um projeto engessado. Né? Ele vai se modificar, vai se alterar de acordo com as minhas escolhas. Eu mudo todo o planejamento.
É igual, não sei se falei assim que eu exemplo uma vez, igual o GPS, correção de rota. Né? Você errou, calcula a rota de volta para você voltar ao normal. Você fez um desvio aqui, calculando rota de novo. Errou de novo, recalculando rota. Ou seja, você vai desviando, vai aumentando a viagem fica mais longa. Você está errando o caminho, você vai prolongando a sua viagem. Vai demorar mais chegar no destino. Mas a vida sempre vai dar a opção de quê? De consertar a nossa rota. Vai sempre tentar nos puxar para o nosso caminho, para cumprirmos a nossa programação. Porque a programação, o destino, né? Ele é bom para nós, é um roteiro a seguir. Entende? E eu posso sucumbir diante desses testes, dessa programação, ou posso modificá-los. Fazer escolhas, utilizando do nosso livre-arbítrio, e mudar a minha rota. Né? Em vez de pegar um atalho para uma estrada esburacada, uma roça qualquer aí, a gente pega uma pista mais, né? Uma pista mais lisinha, asfaltadinha, bonitinho. Não é assim? Tudo nossas escolhas. E como diz Leon Denis no livro O Problema do Ser e o Destino da Dor, a fatalidade é o passado. Mas a liberdade é o presente, construindo o futuro. Então, o passado passou. Mas como existe a lei de ação e reação, tem consequências. Então, o passado vai voltar no meu destino. É meu destino cumprir aquilo ali. Eu tenho que resolver esse problema. Porém, estou aqui em certa situação, mas o presente é aonde que eu vou decidir. É aonde nós vamos escolher. Traçar o nosso futuro. Assim como no passado nós escolhemos essa vida, a partir de agora, cada momento do nosso dia a dia, nós temos a opção de o quê? Decidir o nosso futuro. Nós estamos sempre trabalhando no nosso futuro, escolhendo o nosso futuro. O ideal é que fizéssemos isso conscientemente, né? Que pensássemos para escolher melhor, refletíssemos mais antes de tomar decisões. Mas muitas vezes acontece o quê? A gente vai de acordo com a onda, né? A gente vai deixando o vento nos levar, né? Deixa a vida me levar, vai seguindo o fluxo. E aí você não decidindo, outros vão fazer escolha para você. O Alessandro sempre coloca, né? Se a gente não escolhe, alguém no final escolhe para a gente. Alguém vai fazer essa escolha. E nós vamos seguir por caminhos que às vezes não precisávamos passar. Ele continua. Ainda mesmo sob os impedimentos e flagelações do remorso, o delinquente que expia a culpa pode usar a obediência e a humildade para desagravar a própria situação, qual ocorre ao paralítico parafusado ao catre que o desfigura, que pode manejar a paciência e a conformação, adquirindo nos outros a bênção da simpatia. Então a gente vê uma imagem forte aqui do paralítico, né? Preso. Porque o paralítico está paralítico, ele não pode se movimentar. Não é assim? Porém, a pessoa com deficiência, o paralítico, ele tem dois modos de agir. Vocês concordam? Pode agir de duas formas. Uma, se revoltar com a situação, se rebelar, ser aquela pessoa que só reclama, só briga, está sempre com raiva, nervosa, descontando em todo mundo. E aí, consequentemente, o que acontece? Você vai o quê? Afastar as pessoas que querem te ajudar. Tem uns que persistem nem com a grosseria dos outros e ainda fica ali trabalhando ali, pessoas caridosas que nem insistem em cuidar, não é assim? Mas a maioria das pessoas vão fazer o quê? Você não vai ganhar simpatia de ninguém, você não vai conseguir apoio ali. Agora, a pessoa que está paralítica, que está impossibilitada de resolver por conta própria, se ela, né, for uma pessoa mais concentrada, entender melhor a situação, mais conformada realmente, né, humilde diante da situação, entendendo essa questão que não estamos ali à toa, estamos porque nós pedimos
nós escolhemos estar ali, ela passa o quê? A atrair pessoas. A ajuda vai vir. Você está impossibilitado, mas não vai faltar pessoas que te auxiliar, porque você é uma pessoa simpática. Você é uma pessoa boa de lidar, fácil de lidar. É assim? Você muda seu campo vibracional e a aura, né, essa energia positiva vai atrair o quê? Pessoas boas para o seu lado. Você vai ganhar a simpatia das pessoas. Então, trazendo para nós, o que significa isso? A gente está nessa vida, se nós optarmos por nos rebelarmos, por nos revoltarmos, por partir para a agressividade, para a fúria, para a rebeldia, nós vamos afastar a ajuda. Nós vamos ficar cada vez mais longe dessa reparação, dessa expiação, né? Não vamos conseguir pagar as nossas dívidas. É igual o presidiário. Se ele apronta muito na cadeia, mesmo preso ele começa a aprontar, ele vai para a solitária, ele vai ser isolado. Assim, ele vai sofrer punições mais pesadas. Por quê? Porque o comportamento, até ele poder corrigir esse comportamento, né? Não recalcitrar contra os aguilhões. Então, quanto mais a gente luta, mais a gente resiste às nossas provas e expiações, mais elas vão se fortalecendo ou ficando mais complicadas. Agora, se eu mudo meu posicionamento, assumo a responsabilidade, e essa questão que eu sempre falo, a gente às vezes parece discurso barato, mas assumir responsabilidade faz muita diferença na nossa vida. É muita diferença. Tirar a ideia de vitimismo, de vítima que nós temos. Tem aquela obra do André Luiz, né, Alessandro? Acho que é o Ação e Reação. É na Ação e Reação, que tem a colônia lá, nas zonas da Umbralinas lá, né, que chama Mansão Paz. Ela fica numa zona rodeada por espíritos inferiores, e lá dentro, nessa mansão, são acolhidos espíritos para tratamento. Mas quais espíritos estão aptos a entrar nessa mansão para ser cuidados? Quando que o espírito é recolhido? Quando ele se arrepende realmente, que ele reconhece que ele errou, que ele reconhece, assume a responsabilidade pelos seus atos. A minha situação, eu estou aqui porque eu causei ela. No momento que ele assume a responsabilidade, ele consegue acesso à mansão. E aí lá vai ser tratado, vai receber os cuidados, né? Vai receber as orientações, vai ter a escola lá, né? A parte escolar que ele vai ser treinado para poder o quê? Ser reinserido numa nova vida. Então a gente vê que assumir responsabilidade, o arrependimento, ele é essencial. Ninguém muda. Nós nunca vamos mudar o nosso comportamento enquanto a gente não achar, não entender que nós somos os causadores. Então entra tema, sai tema, sempre falamos nisso. Lei de ação e reação, causa e efeito. E a doutrina quer isso, quer que a gente entenda o nosso compromisso, as nossas obrigações, quer que a gente assuma responsabilidade. E quando eu entendo que eu sou o causador disso, isso me dá tranquilidade, porque o que gera revolta é o fato de eu achar que eu estou sendo injustiçado, que eu não mereço passar por aquilo, que eu estou numa situação que eu não escolhi. Não é justo eu estar nessa situação, o outro está numa situação melhor. E aí gera revolta e nós vamos só agravando os nossos problemas. Então, assumir responsabilidades. É igual o aluno na escola. Enquanto o aluno não resolver sentar, estudar, prestar atenção na aula realmente, estudar em casa, fazer as tarefas, ele não vai passar de ano, vai ficar repetindo. Apesar que hoje em dia eu acho que nem repete mais, né? Eu acho que nem pode repetir mais, né? Acaba passando mesmo sem saber. Mas na minha época é pau, tomava pau, repetia um ano. Aí vai ficar lá, a turma vai passando,
Aí chega aqui a turma nova de crianças e aqui cavalão velho lá sentar na sala ainda lá. Não é assim? Repetindo 3, 4 anos seguidos. Por quê? Porque não quis se esforçar, né? Ele estava na situação ideal ali naquele momento. Ele estava inserido na série que ele é adequada para ele. Era só ele fazer o que todo mundo fez. Estudar, se esforçar, prestar atenção, ser assíduo às aulas, que ele ia passar. Ele ia passar nas provas e ia para frente. Tem situações escolares, que a gente sabe, de pessoas, de crianças que são muito inteligentes, que eles conseguem pular séries. Fazem uma prova lá, um teste. Se passar no teste, eles avançam as séries. Eles nem precisam passar pelas séries 1 por 1, eles conseguem saltar. Olha só, nós também podemos saltar séries. Se a gente fosse aquele aluno exemplar, realmente aprendesse esforçado, buscasse fazer não só o básico, o arrozinho com feijão, mas ir além. Porque o que vai nos diferenciar é sempre o que a gente quer fazer a mais. O que a gente faz a mais do que os outros. Porque fazer o básico, todos conseguem. O importante é o que você está fazendo a mais. O que você está indo além do que a maioria? O que te destaca, o que te diferencia? Não é assim? Então a gente percebe que é uma mudança de pensamento, de visão, mas que faz toda a diferença nas escolhas que vamos tomar. Porque temos que entender, gente, não podemos esquecer, a escolha de hoje, do presente, vai definir meu futuro. Na outra palestra que eu fiz, eu falei, né? Tem essa mensagem lá a carta de pau lá. Quem planta tem que colher. Plantou, vai colher. Não tem jeito, é inevitável. Então a minha escolha vai ter repercussão, eu vou ter que responsabilizar por ela na frente. Então o ideal é que eu faça o quê? Boas escolhas agora. Não é assim? E a vida está aí para nos ajudar. Nós temos professores, mentores, instrutores conosco o tempo todo, nos auxiliando, nos orientando, desde que a gente busque eles. Eles vão nos guiar, vão nos dar força, vão nos mostrar o caminho que devemos seguir. A nossa consciência vai nos mostrar o caminho que a gente tem a seguir. Só que a gente gosta de teimar com a consciência. Não é assim? A gente sabe que o negócio não está certo, mas a gente está com a sensação que não vai dar certo, mas a gente é o quê? A gente é corajoso, né? A gente quer enfrentar. Não, eu vou encarar. Não é assim? Isso não é coragem, é teimosia. O negócio de falar no programa de rádio que você não tem teimosia lá. Você fica temando com as coisas. No programa de rádio ontem, né? Você vai temando e aí você vai errando, vai repetindo erros e vira aquele ciclo. Repetindo a mesma coisa, o mesmo erro, esperando um resultado diferente. Né? Não nos cabe olvidar que se no campo do mundo todo tempo serve como ensejo de reajuste, todo dia pode ser um marco de início a preciosas realizações no reino da iniciativa. Cada hora na vida é recurso potencial para a criação de novos destinos. Cada hora. O fato de estarmos aqui hoje, de escolhermos vir ao estudo, porque ninguém veio aqui para escutar o vídeo, vocês vieram escutar a mensagem, ter contato com o Evangelho, ter contato com a doutrina. O fato de escolhermos estar aqui, já está fazendo diferença em nossas vidas. Já mostra que nós optamos por quê? Por vir a uma casa religiosa ao invés de fazer outras coisas no mundo. São escolhas pequenas? São. Mas que fazem toda a diferença. Enquanto estamos aqui ouvindo o Evangelho, ouvindo a doutrina, nos esclarecendo, se não estivesse aqui, estaria fazendo o quê? Perdendo tempo com outras coisas que não vão nos acrescentar nada. Então nossa vida é feita de escolhas. A cada hora a nossa escolha vai moldar o nosso futuro. Nós estamos construindo o destino. Percebem como que é um ciclo? Destino e escolha. Estamos sempre presos nisso. Eu estou sempre sofrendo a ação do destino e sempre tendo a opção de escolher. Mas o que eu escolho vai me levar sempre
a traçar meu destino de novo. E nós ficamos nisso, né? A ideia é que nós façamos boas escolhas para termos um destino mais, né, poder avançar um pouco mais, ter uma vida diferente no futuro, uma oportunidade de reencarnar em mundos melhores, com mais recursos, com mais condições, não é assim? Sair desse mundo de prova e expiação, ir para o mundo de regeneração. Mas isso vai depender das nossas escolhas. Então, nós muitas vezes, né, o nosso problema é a culpa. O que nos atrasa muito é a culpa. E nós aprendemos na doutrina que a culpa não resolve. Culpa não ajuda. O que se quer é arrependimento. Nós falamos, né, que foi falado. Qual que é a diferença do arrependimento da culpa? Já teve um estudo aqui que focaram bastante nisso. Mas a culpa é você ficar ali remoendo, lamentando, mas no mesmo lugar. Você não sai dali, você está ali só repassando, revisitando as tragédias do passado, revisitando os problemas, revisitando as situações ruins e fica só ali. Lamuriando, reclamando, mas nada muda. Arrependimento é diferente. O que é o arrependimento? Errei, beleza, né? Sei que eu errei. Mas o que eu posso fazer para mudar isso? Como eu posso corrigir? Como eu posso melhorar? Tomar iniciativa. Iniciativa do reajuste. Eu buscar o reajuste. Isso exime minha culpa? Minha falta? Não, vou ter que pagar. Débito é débito, dívida é dívida, tem que pagar a dívida. Porém, o modo que eu vou lidar com essa dívida, né, as soluções, eu vou ter muito mais ferramentas, mais opções para solucionar essa dívida do que se eu ficar só ali, chorando a dívida ali. A dívida você paga? Você ficar chorando em cima da sua conta lá, vai resolver a conta, vai melhorar, você paga? O dinheiro vai surgir? Não vai. Você que não pega e vai trabalhar para você ver, arranjar um serviço para arrumar um dinheiro para pagar essa conta. Ela não vai ser paga. É a mesma dinâmica na nossa vida espiritual, nas nossas escolhas. Então a gente ficar sofrendo, o sofrimento por sofrimento não nos engrandece. Ficar só sofrendo, né, os obstáculos, a dificuldade da vida, a gente ficar só presa com a dificuldade ali, não vai resolver. O destino cobra, nós pagamos, quitamos aquela dívida, seguimos em frente. A vida, você está naquela estrada lisinha, né, que a gente está falando, mas as estradas normalmente são uma estrada privatizada, tem pedágio. Aí você tem que continuar na estrada e fala o quê? Tem que pagar o pedágio. De tempos em tempos você tem que pagar o pedágio para continuar liberando o caminho. Não é assim? Rua pavimentada, aquela estrada pavimentada, não é assim? Você tem que pagar. E a vida também é assim. Temos que pagar pedágio, temos que pagar para andar nessa via. Ou seja, tem um preço a se pagar, mas vale a pena também, né? É um preço que vale a pena, porque nisso está preso que a nossa felicidade. O que está em jogo? A nossa felicidade, felicidade verdadeira, aquela felicidade, né, que faz a diferença no plano espiritual. Aquela que realmente modifica o nosso destino. Entendendo que apenas o dever cumprido resgata-nos os débitos, não nos esqueçamos de que pelo serviço espontâneo, além do quadro das nossas justas obrigações, todos conseguimos sublimar o próprio livre-arbítrio, atendendo ao melhor nos passos do caminho e traçando felizes a áurea senda do amor, à luz do sacrifício que nos transportará das trevas do passado para o sol do futuro. Então, o que fala? Tenho que cumprir meus débitos, tenho que pagar minhas dívidas. Não há jeito, tenho que cumprir os débitos. Porém, só pagar as dívidas resolve? Não resolve, é pouco. O que faz a diferença
é o que a gente falou, é o algo mais. O que seria isso? Você tem obrigações no trabalho, tem obrigações em casa, tem obrigações com a família, não é assim? Com pai e mãe, tal, tem muitas obrigações. A diferença, o que vai acrescentar mais ao nosso progresso, que vai nos ajudar mais, é o serviço espontâneo. Cumpro minhas obrigações, eu não posso fazer um serviço espontâneo e negligenciar minhas obrigações. Eu não posso negligenciar aquilo que já está programado para mim. Entende? Não está falando aqui que você vai abrir mão de uma coisa e fazer outra, não. Né? Tirar a roupa de um santo para vestir outro, não. Não é isso. Você vai cumprir suas obrigações, mas buscar fazer algo a mais pelo próximo. Buscar fazer algo a mais, cumprir outras obrigações que não são nossas, mas que nós vamos assumir esse compromisso. Isso é o quê? Sacrifício. Dedicar um tempo que às vezes você estaria usando para outras coisas, para o lazer, desvia esse tempo com trabalho assistencial. Eu não tenho recurso financeiro, que a gente fala aqui, até a nossa companheira aí, né, fez um estudo sobre a caridade. Você não tem recurso material? Tira o seu tempo, vai visitar o lar, as idosas, vai fazer uma visita a algum parente distante, muito tempo que você não vê ele, que aí você não tem anos que você não vai na casa dele, vai visitar um amigo seu, vai visitar pessoas, vai ter contato com as pessoas. É coisa pequena? É coisa pequena, mas faz diferença. Né? A pessoa que não te vê há muito tempo, que você está longe, que você rompeu os contatos por algum motivo, quando você vai até ela se alegra, é uma alegria muito grande. A pessoa fica tão feliz que a gente não tem como mensurar a felicidade do outro. Assim como nós também. Quando chega uma visita que há muito tempo que a gente não vê um parente distante, o que acontece? Você não fica feliz com a vinda dele? Isso é um ato de caridade. É assim? Ou seja, aí começou a falei, bom dia, né? Tudo bem? Aí começou a conversar comigo por isso, no carro. Aí começou a conversar comigo, tinha feito coisa de cartão, e tinha falado de obra, tão difícil, porque eu chegou o tempo, tá bom, aí ela foi fazendo, sabe o que eu acho que ela queria alguém que escutasse ela. Eu disse tudo que ela tinha que falar. E eu nem fui escutar, porque ela estava, né? Eu gosto de aí conversei com ela um pouquinho, fiquei, falei, eu moro na minha casa, tá ótimo, só precisava voltar na minha casa, ou vou para sua casa. Aí eu consegui entrar. Nunca mais vi ela. Isso foi esse dia, nunca mais vi. Acho que precisava de alguém conversar. Com certeza. A vida da gente é muito corrida e acaba que nós estamos ficando muito carentes. As pessoas estão carentes de contato, não é assim? A gente se isola, a gente se afunda nas nossas preocupações, mas isso gera um vazio na gente, porque você perde o contato com a sociedade. E as pessoas às vezes querem contato. Querem não, a gente tem necessidade de contato, porque nós somos seres sociais, criaturas para viver o quê? Em sociedade, em grupos, em bandos, como queiram chamar. Então as pessoas querem conversar. Esse ato de conversar é pouca coisa? É pequeno? Mas fez a diferença para a senhora. Não é assim? Você atrasou um pouco seus afazeres em casa, mas aquela pessoa, você não sabe, talvez, se ela não tivesse conversado com você, o que poderia acontecer com ela. A gente não sabe o que passa na cabeça do outro. Foi uma oportunidade que você teve de ouvir. Foi bom para ela, foi bom para você, que você pegou essa experiência para si também. Não é assim? Então, fazer o bem só traz benefícios. E o trabalho no bem, a caridade, é a que salva. Não é que a doutrina espírita fala? Fora da caridade não há salvação. É fora da caridade, ou seja, o trabalho voluntário, o auxílio, né, servir espontaneamente ao outro, é isso que modifica, é isso que vai nos dar mérito, é isso que vai garantir que nós construamos um destino melhor para nós.
né? Um futuro melhor. Decisões, a cada hora em nossa vida tomamos decisões. Atos pequenos. Ah, mas está programado? Nem tudo está programado. A programação que nós recebemos do nosso destino é uma programação geral. Detalhes, minúcias do caminho não estão programados. Por quê? Porque à medida que a gente for escolhendo, vai sendo alterado. As coisas vão se modificando. Situações vão surgindo de nossos atos. Nossos atos geram situações novas e novas e novas e assim vai. A vida é dinâmica. Você tem um planejamento geral. Mas há acidentes no caminho, há situações que não estão previstas, que não estão ali, que vai ser fruto de alguma escolha, de alguma coisa que a gente faz. Então o destino, ele funciona até certo ponto. Mas as nossas escolhas é o que vai garantir o nosso futuro, que vai mudar o nosso caminho. Então, meus irmãos, finalizando o nosso estudo, né? Que nós lembramos, não esqueçamos que a cada minuto da nossa vida é um recurso potencial para construir a nossa felicidade, construir o nosso futuro. O sacrifício que fizermos hoje vai nos garantir um futuro melhor. E pequenos esforços, ninguém está pedindo aqui para fazer esforços grandes. Atos pequenos. Pequenos em tamanho, mas grandes em significado, em importância para aquele que recebe, para aquele que está sendo auxiliado. E como estamos numa lei de ação e reação, causa e efeito, é dando que se recebe. Quando eu faço a alguém, é a mim mesmo que eu estou fazendo. Quando eu auxilio alguém, é a mim mesmo que eu estou auxiliando. Eu estou aplacando os meus débitos, estou amenizando as minhas dívidas. Então, essas obrigações que nós temos na vida, não vamos ficar sufocados por elas. Vamos entender que essas obrigações são degraus de ascensão para nós. É a forma que nós temos para avançar, para subir, para evoluir. E vamos aproveitar. Então, muita paz a todos. Vamos fazer a nossa prece final e seguir para o nosso momento de passes. Então convido a todos a manterem o silêncio, no momento de passes, evitar as conversas, porque o trabalho de passe é um trabalho que exige muita atenção, muita concentração dos médios e também das pessoas que vão estar ali recebendo, porque é um trabalho em conjunto, é um trabalho nosso, quem aplica o passe e quem recebe o passe, em sintonia com os espíritos superiores. E aí o ambiente tem que ser um ambiente solene, para que possamos realmente colher os benefícios, que o trabalho possa produzir os efeitos desejados. Então, chegando ao fim agora do nosso trabalho da noite, do nosso estudo, nós só temos que agradecer. Agradecer mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui. Agradecer pelo estudo, pela mensagem que recebemos, agradecer pela vida, agradecer pela saúde, agradecer pela família, pelo trabalho e rogar neste momento que esses benfeitores possam amparar cada um de nós, que eles possam nos conduzir aos nossos lares em seguranças, que possamos sair aqui essa noite com um pensamento renovado, com novos objetivos, com uma proposta de vida diferente, que possamos entender o poder das nossas escolhas, usar bem o nosso livre-arbítrio, que os nossos lares também sejam abençoados, que a paz do Senhor vá conosco e habite em nossa família. E assim, é com muita alegria que damos por encerrado o estudo da noite. Que assim seja. Ainda está bem pra caramba. Muito sono.